povo fala por aí que a casa 7 é a casa do relacionamento, do casamento, do amor. Mas olha, na tradição clássica, o buraco é mais embaixo, tá? Tudo bem. Pode falar de casamento também, mas não é só isso. A casa 7 é o descendente, é o poente, é o lugar onde o sol se põe e apaga a sua luz. A casa 7 fala sim de casamentos e parcerias, mas fala também dos seus rivais, dos seus inimigos declarados e tudo aquilo que se opõe a você. Então pega seu mapa astral, pega papel e caneta e vem comigo entender a casa 7. Falando de astrologia. Olá para você que veio entender a casa onde o sol se põe. Eu sou o Cássio, criador aqui do canal Falando de Astrologia, e hoje a gente vai dar continuidade na nossa série sobre as casas astrológicas. Essa é a segunda temporada, onde estamos falando sobre as casas no significado original delas, dentro da astrologia clássica, tá, gente? A astrologia clássica, para quem não entendeu ainda, é a astrologia original, tá? Tudo que não é clássico são modificações que foram feitas, são vertentes diferentes, entendeu? Essa que eu tô trazendo pra vocês é a original. Antes de começar a destrinchar o assunto da casa 7, eu vou pedir pra você deixar aquele like no vídeo. E quem deixa o like mora aqui no meu coração, hein? Se não tiver inscrito, já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho para que você seja notificado, né? Os canais especiais como esse aqui, você tem que ativar o sininho, hein? Para os novos membros do canal, sejam todos muito bem-vindos. Citarei o nome de quem for entrando mais pra frente, quando eu for fazer outras gravações, porque eu estou gravando o final aqui da série das casas, todos na mesma semana, muitos no mesmo dia. Então, vocês ainda não entraram. Então, nos próximos vídeos aí, nas próximas séries, eu vou estar citando o nome dos membros, tá, gente? Fiquem tranquilos que eu vou falar o nome de todo mundo. Aproveita aí, depois desse vídeo, já confere esse vídeo que eu tô deixando aqui nos cards sobre como funciona o clube de membros para vocês saberem os benefícios de se tornar um membro. Seja membro você também. E aproveite as séries especiais para os membros, tá? Vamos entender, então, o nome da Casa 7. Aqui na antologia de Vétios Valens, no capítulo 10 do livro 2, ele chama de o lugar do poente, porque é o lugar onde o sol se põe. Mas os autores clássicos, no geral, chamavam a casa 7 muitas vezes de Tissis. Não é Tisses, hein? É Tissis. Que significa literalmente o poente ou o ocaso. Então é a região do céu onde o sol se põe, onde os astros afundam no horizonte. E aí eles perdem a visibilidade diurna, ou seja, passou por ali, foi para o campo da noite. Por estar exatamente do lado oposto do seu ascendente, ela fala do outro na sua vida, né? Você é o ascendente. A casa 7 é o outro. Por isso que entra a temática de relacionamentos. Mas não é só relacionamento afetivo, é o outro na sua vida de maneira geral, gente. O outro. Você quer entender só a parte de relacionamento? Aí você vai olhar a casa 7 do lote de Eros, que aí sim é relacionamento. Então, enfim, né? Tá aqui nos cards o vídeo do lote de Eros. Agora, a casa 7 no geral, ali a partir do ascendente, vai falar do outro de maneira geral. Então pode ser o cônjuge, pode ser o sócio, os contratos formais e também aqueles que se colocam abertamente contra você, aqueles que você não gosta, que não gosta de você, que o santo não bateu, tá? O outro. Então vamos voltar aqui na antologia agora no capítulo 12 do livro 4, onde ele fala sobre o nome dos 12 lugares. Ele diz aqui: 7. O descendente, casamento, sucesso, caso com mulher, amizade, viagem. Viagem, hein? Tá vendo só? Mas então, aqui são os possíveis nomes, digamos assim, né? As atribuições gerais desse lugar, sem dar muitas explicações. Caso com mulher, entenda, gente, naquela época a sociedade era muito mais machista do que hoje em dia. Então, caso com mulher, porque sempre é um homem que é o astrólogo, sempre é o mapa de um homem que ele está vendo, porque mulher não tinha vez para nada. Então, é o caso com mulher, porque se entendia que o homem, necessariamente, vai ter caso com mulher e não, né? Enfim, porque eles não viam outra possibilidade a não ser essa, entendeu? Mas entenda, é caso com quem você se interessa, entendeu? Então, se você é um homem que se atrai por mulheres, é um caso com mulher. Se você
é um homem que se atrai por homens, é um caso com homem. Se você é uma mulher que se atrai por mulher, é um caso com mulher. Se você é uma mulher que se atrai por homem, é um caso com homem, entendeu? É sobre isso, tá? Se você gosta das duas coisas, é as duas coisas. É o caso com a pessoa que você sente atração. É sobre isso. Mas agora vamos para a parte da classificação da casa. Que tipo de casa que é? A casa 7 é uma casa angular. O termo usado em grego, né, era kentron, que significa pivô. Então, ela é um dos 4 ângulos fundamentais do mapa. Ela é um centro de alta força, tá? Casa angular, kentron, pivô, é uma casa super potente. É uma casa muito forte, porque ela tem a visibilidade para com o ascendente total. Então, quando um planeta está na casa 7 ou passa pela casa 7, ele ganha muita força, tá? Lembre-se de que a força dos planetas vem da casa, do lugar em que ele está, entende? Com relação ao ascendente ou com relação ao lote específico que você estiver analisando, cada um de acordo com a sua realidade dentro do contexto que você está analisando, entendeu? Lugar é casa, o lugar é que dá força para o planeta, entendeu? Então, com relação à visibilidade para com o ascendente ou o lote, entenda que o sétimo signo tem visibilidade total, porque o ascendente está aqui, ou o lote que seja, o sétimo signo está aqui, então ele tem visibilidade total, ele está oposto, né? É um aspecto de oposição. Oposição bate de frente, tá? Ai, oposição horroroso, né? Gente, oposição bate de frente, é no tranco. Ele te enfrenta, mas ele te enxerga totalmente. Então as coisas acontecem porque tem visibilidade. O problema é o sexto lugar que não enxerga o primeiro. O problema é o oitavo lugar que não enxerga o primeiro. O problema é o 12º lugar que não enxerga o primeiro. O problema é o segundo lugar que não enxerga o primeiro, entendeu? O resto enxerga. O sétimo enxerga, bate de frente, tá? Ele te enxerga. E é justamente por isso que não é só relacionamento gostosinho, é relacionamento ruim também. É relacionamento de inimizade, entendeu? Porque bate de frente. É casamento? É casamento, mas às vezes está casado com o inimigo. Às vezes você vive um super romance. Depende, entendeu? É o seu amigo, é o seu colega, é o seu sócio, é o seu inimigo. É todo mundo que é o outro. É você? Não, não é você. Então é o outro. Então se é o outro, é o outro que tá ali na 7. Não importa quem seja esse outro. Goste ou não, tá? Mas então vamos seguir aqui na leitura comentada da antologia, no capítulo 10 do livro 2, O Lugar do Poente. Benéficos neste lugar e regentes do ascendente ou do lote da fortuna indicam coisas boas para o nativo, viu? Heranças, aquisição repentina de outras propriedades e benefícios de uma morte. Porque lembre-se que a casa 7 ela vem depois da 8, né? 8, 7, desceu. Então, houve a morte na 8. Na 7, que fala do outro, você vai pegar o que era do outro, que não está mais aqui. Então, a herança, entendeu? Você recebe a herança ali na 7. A 8 é a morte, que vai trazer uma herança, mas aí você vai ler o testamento, né, que é uma espécie de contrato, uma coisa mais burocrática e tal, na casa 7. É sobre isso. Se os benéficos não estiverem em seus próprios lugares, os homens são menos prósperos, mas não atingidos pela pobreza. Seus próprios lugares, gente, lugares onde ele rege ou se exalta, entendeu? Por exemplo, no meu caso, né, eu tenho Júpiter ali em Câncer. Não é exatamente o signo dele, mas ele tá exaltado, entendeu? Eu tô falando isso porque eu tenho ascendente Capricórnio, né? Então, tem ascendente Capricórnio e Júpiter tá em Câncer na 7. Então, eu tenho um benéfico exaltado no 7º lugar. É sobre isso. Mas, se você tiver, por exemplo, um Júpiter no 7º lugar, porém em Gêmeos, né? Digamos assim. Aí entra nisso aqui, ó. Se os benéficos não estiverem em seus próprios lugares, os homens são menos prósperos.
mas não atingidos pela pobreza, entendeu? Não vai chegar a ser pobre não, viu? Enfim, mas tudo depende do contexto, tá, gente? Depende do mapa todo, o negócio se dilui dentro do mapa, entendeu? Isso daqui é apenas um ponto que ajuda. Se Mercúrio estiver em conjunção e em sua face, tem uma nota de rodapé dizendo aqui, ó, não parece se referir à face ou decã, tá? Não é a face lá das faces, do sistema de faces. Pois a palavra utilizada para decã é diferente, é aleoporosópio. Enfim, tá falando da sua face, mas é outro tipo de face aqui, tá? Sua face adequada, no caso. Que eu já expliquei aqui em outro vídeo, que é quando ele está numa relação com o Sol. Por exemplo, Virgem tem aversão a Leão, mas Gêmeos tem sextil com Leão, certo? Então, se o Mercúrio estiver, por exemplo, em Libra e o Sol em Virgem, é uma face adequada, porque Libra e Virgem é como tipo Virgem e Leão, entendeu? Agora, se ele tiver, por exemplo, em Câncer, o Mercúrio em Câncer e o Sol em Virgem, tem um sextil. É a mesma relação que Gêmeos e Leão, entendeu? Então, é a face adequada. O nativo obterá ganhos em sua velhice e será incumbido de cidades e os negócios dos reis. Se um maléfico estiver neste local e reger o lote ou ascendente, e não estiver em sua própria face, a vida do nativo estará sujeita a altos e baixos, principalmente na velhice, mas ele não estará em pobreza. Ele gastará a renda derivada da calúnia e maldade, vituperação. Se maléficos governam o lote, mas não estiverem em sua própria face, ou em sua própria seita, o nativo levará uma velhice miserável. Alguns vão para prisões por um tempo, e em decrepitude e doença. Se Júpiter estiver em aspecto pela direita, homens entrarem no serviço do templo por causa de doença. Eles estão preocupados e sofrem de hemorragias e doenças dos genitais ou dedos. Se Mercúrio estiver com Marte no signo poente, os homens tornam-se cúmplices do banditismo e assassinato. Como resultado, eles parecem miseravelmente depois disso. Maléficos, se estiverem fora de seus próprios signos, causam. Benéficos fazem homens com muita experiência e aqueles que são afortunados na velhice. Bom, é isso que a gente tem aqui na antologia, sobre o sétimo lugar. Lembre-se que o sétimo lugar, a partir do ascendente, a menos que você tenha o lote do espírito, o lote da fortuna no ascendente, esse sétimo lugar vai ser outro lugar a partir dos lotes, tá? Então, a gente sempre tem que contar a partir dos lotes para entender. Então, esse sétimo lugar é uma coisa, mas a partir do lote da fortuna ele é outro lugar. E a partir do lote do espírito ele é outro lugar, tá? Tá aqui nos cards o vídeo onde eu explico como que funciona essa dinâmica das casas, tá? Então você consegue entender por que a casa 7 não é só relacionamento afetivo? Porque é o lugar do outro, no geral, na sua vida, entendeu? É onde você mede força com o outro. Ela fala de acordos, parcerias e o impacto que o outro tem na sua vida. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem um Pix para você que quer apoiar o canal, que quer apoiar o meu trabalho para que eu continue trazendo esses vídeos sobre astrologia clássica aqui para vocês. Então você pode apoiar através do Pix com o valor que você sentir no seu coração. Também está aqui o meu contato para você que queira fazer seu mapa astral, sua revolução solar, liberações zodiacais comigo, tá? Enfim, tá ali o contato também. Torne-se um membro, apoie o canal tornando-se um membro, né? Tem o vídeo aqui que eu explico sobre os benefícios que os membros têm ao apoiar o canal se tornando um membro, tá? Tem séries de vídeos específicas para os membros. Sem contar os selinhos babadeiros, né? Para quem se torna membro em qualquer nível. E é isso, gente. Me conta aqui qual é o sétimo signo a partir do seu ascendente, o sétimo signo a partir do seu lote da fortuna e o sétimo signo a partir do seu lote do espírito. Antes disso aí, confere se você deixou aquele like para você morar no meu coração. Confere se está inscrito e com o sininho ativado, hein? Lembra de ativar o sininho. E aqui tem um outro vídeo para você continuar os seus estudos astrológicos, a série dos lotes herméticos, para que você possa estar estudando aí o assunto dos lotes, né? Lote da fortuna e lote do espírito são lotes herméticos. Aqui tem o vídeo anterior, onde falamos sobre a casa 8 e o vídeo sobre a casa 6. Te vejo nesse próximo vídeo que você escolher ver. Até lá!